Fala galerinha, sejam bem-vindos aí ao canal Como Passei, podcast dos aprovados. Para você que não me conhece, meu nome é Anderson, sou auditor de controle externo do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e aqui é um podcast onde a gente entrevista a galera que passou nos grandes concursos públicos e hoje, mais uma vez, vou fazer um react aqui. Eu escolho um vídeo aqui aleatório do nosso canal e a pessoa lá, o convidado, a gente vai falar de algum assunto específico e depois no final eu faço um comentário sobre esse assunto, beleza, galera? Você que chegou agora e não conhece o nosso canal, já se inscreve porque aqui a gente apresenta o podcast entrevistando só concursados dos grandes concursos públicos do país. Eles dão dicas para você passar no concurso público, contam as histórias deles e tudo mais. Então se inscreve, não perca o seu tempo. Se inscreve aqui porque nós somos o canal que mais cresce no país aí, tá? Então já se inscreve aí, deixa seu like e já compartilha. Se você não se inscrever, você não vai passar no concurso. Então se inscreve, eu tenho certeza que de alguma forma a gente vai ajudar você. Vamos então ver aqui um react do Guilherme, cara. O Guilherme, ele passou para agente da Polícia Federal, trabalhou lá por um tempo e depois passou para auditor fiscal da Receita Federal. O cara é fera, hein? Vamos ver o que ele tem para dizer aqui e a gente faz um comentário ao final do vídeo. Vamos lá. Assim, só o fato de você já ser engenheiro já te bota em outro pacote já. Porque você sabe que os engenheiros, de fato, são os que mais passam concurso público. Sim, sim. Né? Vocês têm uma capacidade analítica, né? Analítica muito boa. E quando você entrou na faculdade, você prestou vestibular, nem passava pela sua cabeça, Nem porque passava, o cara. fato de seu pai Sempre quis ser empresário. E mesmo assim, o seu pai, antes de você entrar na faculdade, ele te incentivava a ser servidor público ou Não, não? meu pai nunca incentivou. Nunca incentivou. Entendeu? Então Foi uma coisa minha mesmo. Foi uma coisa entendeu? sua mesmo. Uma coisa minha mesmo. Tanto que assim, a minha prima, eu não tinha mais tanto contato com ela. Eu cheguei a morar com ela em Salvador durante um ano. Só que ali, como é que eu posso dizer? A rotina dela na Receita Federal eu não sabia como que era. Eu tinha acesso à rotina do meu pai no Tribunal de Contas. E eu nunca optei pelo Tribunal de Contas. Entendeu? Eu sempre fui pela área da Receita, da área fiscal. Então, quase não teve influência do meu pai nessa história, sabe? Foi mais uma coisa minha mesmo. Interessante, cara. É porque assim, você já foi pra nata, né? Você não, nem passou na sua cabeça... Talvez tenha sido um erro. Já foi pras cabeças já, né? Talvez tenha sido um Não, erro. acho que na verdade nem tanto, Guilherme. Porque assim, cara, deixa eu te perguntar. Você não precisa falar de valores, mas onde você tava na sua empresa, você já ganhava um salário legal já? Não, eu era estagiário. Você era estagiário? Então você nem tinha perspectiva? Não, eu tinha perspectiva de crescimento, né? Tanto que as pessoas que trabalhavam comigo naquela época como estagiário, hoje são gerentes. O meu chefe, que era o chefe imediato, que era gerente, hoje é diretor financeiro. Então, assim, tinha uma perspectiva de crescimento, sabe? Mas eu não queria passar por aquele processo doloroso para poder chegar lá, entendeu? Eu também não queria trabalhar 14, 15 horas por dia, sabe? Eu via a vida dos caras e falava, não quero essa vida para mim. Era basicamente isso, entendeu? Eu quero saber da sua infância. Quando você estudava no ensino fundamental, ensino médio, até você chegar ao vestibular, faculdade e tudo mais, você era um bom aluno ou você era o da turminha do fundo? Cara, eu vou ser bem sincero, eu era da turma do fundo, eu sempre fui vagabundo, entendeu? Sempre fui vagabundo, mas sempre passei, nunca repeti. Eu saí de casa com 13 anos para estudar fora, porque lá em Roraima estudo era muito precário antigamente. Hoje em dia já está uma coisa mais democratizada, né? Então fui estudar fora, fui morar em Salvador com meu tio, que mora em Salvador, fui morar com ele lá para poder estudar numa escola um pouco melhor. Pro vestibular? Isso, pro vestibular, né? E aí eu tive um problema, na verdade fui morar primeiro em Juiz de Fora, Minas Gerais, teve um problema familiar com essa minha tia que eu morava com ela, eu tive que voltar para Roraima. E quando eu voltei para Roraima, minhas médias estavam muito baixas lá em Juiz de Fora, porque eu não aguentava a pressão. E eu quase repeti o primeiro ano, porque a média em Juiz de Fora era 6 e lá em Roraima era 7. Então quase tomei um pau no primeiro ano. E aí, mesmo assim, depois segundo e terceiro ano eu fiz, e sempre fui da bagunça, da brincadeira, matava a aula. Então assim, eu sempre fui um cara normal, entendeu? Mas quando eu botei para estudar, quando eu virei a chave de estudo que foi na época do vestibular, aí as coisas mudaram, entendeu? Aí eu sempre fui um cara... Depois disso eu comecei a me transformar num cara esforçado, mudar a minha mentalidade, pensar no futuro, né? Mas foi uma virada de chave, não foi uma questão de educação, não sei explicar, entendeu? Sim. Então você morou em Juiz de Fora? Morei em Então, Juiz de você Fora. morou perto de mim, cara. É. Eu sou da Zona da Mata Mineira ali também. Eu morei um ano em Juiz de Fora, estudei lá na academia. Lá. Minha cidade é próximo de Viçosa, que tem a UFV sim, lá eu conheço. também. Eu passei na Federal de Viçosa quando fez vestibular. Então sou da quebrada ali, Da então. quebrada, né? Você estudou em Viçosa? Não, eu passei no vestibular da Viçosa. Mas você quando não eu estudou lá? Não, me formei lá na UFRJ, no Rio de Janeiro. Ah, legal. Isso. Aí nesse tempo que você ficou no Rio de Janeiro, você pensava em entrar na indústria, na área privada, né? Isso. Eu sempre quis ser empresário, cara. Hoje eu sou, né? Acaba que eu tô sendo empresário. Mas aconteceu por acaso, né? A mentoria aconteceu por acaso. Mas assim, eu nunca quis concurso público, entendeu? Foi uma decisão que
aconteceu por conta de um gatilho mental, de um sofrimento, né? Porque assim, eu poderia ter continuado lá na empresa e hoje eu acho que eu estaria bem, entendeu? Porque eu era um cara esforçado. Então, os esforçados eles sempre vão se dar bem, entendeu? Mesmo o cara que não é bom, quando ele é esforçado, todo mundo percebe e dá oportunidade para ele crescer, né? Então, isso aí não tem muito para onde correr, a mentalidade da pessoa. Só que naquela época, eu não quis sofrer. E aí eu estudei para concurso público, entendeu? Eu resolvi estudar para Receita Federal. Eu não vou sofrer, não vou queria estudar pra sofrer. Receita Federal. Escolha, hein? Que escolha, não. Excelente. Vamos deixar um link aqui para você. Galera, vamos comentar aqui sobre esse corte aqui do Guilherme. Você viu que ele fala sempre que ele era um aluno muito mal. É um aluno que só ficava na zoeira, matava a aula, era um vagabundo. Ele fala dessa forma mesmo, vocês perceberam? E aqui eu já acho interessante porque eu me assemelho muito a ele de quando eu estudava. Eu era igualzinho, para pior. Eu também era esse aluno aí, não estava nem aí para nada. E aí a gente se rotula demais. Você que é concurseiro, concurseira, você se rotula demais pelo seu passado. De modo geral, nós brasileiros, a gente não é tendencioso a estudar, a gente só empurra com a barriga, seja a faculdade, seja o colégio, a gente não consegue montar uma base muito boa e quando chega na hora do concurso público a gente toma uma piaba porque a nossa estrutura é fraca. Mas o que ele fala assim? Cara, não importa o que aconteça, ele falou no final, o cara que é esforçado, ele se destaca. Ele falou isso. O cara que é esforçado, ele se destaca. Foi isso que aconteceu comigo. Eu sempre fui muito esforçado e disciplinado, sabendo, depois que eu comecei a fazer concurso, eu percebi que eu tinha que ser muito esforçado e disciplinado, porque a minha base era muito fraca. Mas eu já mostro para você, ele já mostra também, que ainda que você tenha uma base fraca de estudo, você consegue passar no concurso público. O cara passou para auditor da Receita Federal, no último concurso público, ele era agente da Polícia Federal. E ele falou, eu sempre fui vagabundo, fui do fundão. Tive que, às vezes, morar em Juiz de Fora, depois tive que morar em Roraima, depois tive que problema familiar com a tia, que eu saí de casa aos 13 anos. Então, o cara teve uma vida do cão, cara. Vocês perceberam? Então, ele já quebra esse paradigma por dois assuntos. O que ele fala? Primeiro, ele era da zoeira do fundão, não queria saber de estudar. Primeiro paradigma que ele quebrou. Segundo, eu posso ser fraco que for, mas eu sempre fui muito esforçado. O cara que é esforçado não dá pra ganhar desse cara. Pronto. Né? É mais ou menos nesse sentido que você tem que fazer. Olhe onde estão os seus problemas, e em cima desses problemas você seja esforçado. Vai em cima desse problema e passa por cima desse problema. Você, quando estuda para concurso público, você se torna até uma pessoa mais madura com a sua vida. E isso daí eu falo para você, estudei por mais de 10 anos para concurso público, me tornou outra pessoa, me tornei muito maduro, compreender as pessoas de melhor forma, tal. E isso daí, quando você leva para o mundo dos concursos, te ajuda demais a você passar até mais rápido no concurso público. Põe o concurso na sua vida como um propósito. É um propósito, algo que você enxerga à frente. Propósito, proponere, é algo que você está enxergando à frente. Coloca como propósito, como que se fosse assim uma das 3 coisas mais importantes da sua vida neste momento. O que é? É a sua família, né? Se você tem família, normalmente a sua família, o seu trabalho, porque você precisa se sustentar e sustentar a sua família, se você trabalha, e o concurso público. Você tem que colocar esses 3 como propósito. E você, muitas vezes, você tem que abrir mão de coisas supérfluas nesse momento, que só te dão a dopamina barata, só te dão aquele prazer imediato e que não vai adiantar nada depois. Quer saber? Celular, gente. Reels, TikTok, essas coisas. Quando você vai usar uma rede social, usa para isso que você está fazendo agora. Você está aqui no YouTube vendo um vídeo de concurso público para te motivar e não ficar vendo palhaçada. Um exemplo que eu estou dando. E isso daí você otimiza o seu tempo, inclusive aqui, ó, para você continuar estudando e você ser uma pessoa esforçada como o Guilherme foi. O cara, como eu falei, hoje ele é auditor fiscal da Receita Federal. Eu vou deixar o link do vídeo dele completo aqui na descrição desse vídeo, se você quiser assistir essa entrevista. Foi uma entrevista massa, muito boa, tá? E, ó, não se esqueça, a gente tá aqui, ó, com Radegondes, tá? Só a gente tem esse cupom aqui, ó, de 20% como passei 20. O material do Radegondes hoje é o que mais aprova em concursos, inclusive da Receita Federal, que vocês viram. Ele tem 3 combos só para a Receita Federal, para a área fiscal, inclusive a Receita Federal, área fiscal como um todo. Ele tem 2 combos aqui para o meu cargo, que é auditor de controle externo, ou se não, auditor de controle interno desses concursos de controle. Tem para TRT, tem para TJ, tem para tribunais jurídico, tem para banco, INSS, Polícia Federal, Polícia Civil, tem para área administrativa, área
contábil, cara, tem um monte. E todo o material dele é feito com base em questões anteriores. Então ele pega as questões e transforma as questões que mais caem em concurso. Ele e a equipe dele, que é só de servidores públicos, só servidor público da nata, que passou em grandes concursos, eles montam lá o resumo para você. E dentro desse resumo aí das questões anteriores tem desenhos, gráficos, mapas mentais, estruturas, observações, mnemônicos, tem grifos, tem decisões dos tribunais superiores, súmulas, questões pegadinhas, observações, comentários, atenção e tudo mais. E é tudo colorido, bem bonitinho, com flechinhas, com quadradinhos. É o material que mais aprova. A gente tem essa constatação por meio da galera que vem aqui. Se você quer adquirir esse material, corre porque esses cupons aqui acabam. Eu vou deixar também, se você não tiver aqui apontando a foto aqui, ó, no QR Code, eu vou deixar no primeiro comentário fixado o link do Radegondes e também o cupom Como Passei 20 para você já adquirir esse material e passar no seu concurso público. E eu, lá na frente, quem sabe eu te entrevisto e ainda faço o react seu aí, beleza, galera? Vou ficando por aqui, se inscreve no canal, senão você não vai passar no concurso público, hein? Se inscreve no canal aqui, compartilha esse vídeo, deixa seu joinha, você ajuda demais a expandir o nosso canal pelo país, beleza, galera? Ó, me procure lá também no Instagram, @AndersonConcursado. Vai lá que eu tô lá e eu posto vídeos muito legais lá, beleza, galera? Um abraço pra você, vou ficando por aqui e até mais. Tchau, tchau!